Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 11 e o tema A doutrina deve fazer parte do culto. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre doutrina. E nesta lição, venha conosco aprender um pouco mais sobre esse tema, especificamente no contexto cultico das nossas igrejas. Lembrando, meus irmãos, que nós tivemos um problema com o nosso WhatsApp e estávamos usando um outro número do WhatsApp, mas recuperamos o número antigo do WhatsApp. Mas agora nós iremos usar os dois números. Mas o número oficial do ebdemfoco.com é esse que está na sua tela. O 94 é o DDD 984092869. Esse era o número antigo e nós tínhamos tido um problema com ele, mas já recuperamos esse número. Esse é o número oficial, esse será o contato oficial do ebdemfoco.com. Você acessa www.ebdemfoco.com e você já vai ver esse contato na tela inicial do ebdemfoco.com. Esse é o contato oficial do ebdemfoco.com. Mas o contato 949-9148-0220 também continua como número de contato do ebdemfoco.com. Se você tiver esse número aí, o 91480220, você também pode mandar mensagem, entrar em contato com a equipe do ebdemfoco.com. Mas o número oficial do ebdemfoco.com é o 949-8409-2869, ok? Lembrando também que o ebdemfoco.com está produzindo slides em PowerPoint de discipulados da revista de 2 ciclos. Esse é o primeiro ciclo e você está vendo aqui na tela o cronograma de postagem das lições do primeiro ciclo. E para mais informações é só você entrar em contato com o ebdemfoco.com ou pelo WhatsApp que nós acabamos de falar, seja pelo 94984092869 ou pelo 94991480220. E para você que quer ter acesso a todos os slides do ebdemfoco.com, seja um assinante do ebdemfoco.com. Isso mesmo, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. É isso mesmo, para você ter acesso a todo o conteúdo do ebdemfoco.com, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Entre em contato conosco pelo site ebdemfoco.com ou pelo WhatsApp 94984092869. Lembrando que nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com. É só você se tornar assinante do ebdemfoco.com e você terá acesso ilimitado a todo o conteúdo do ebdemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, são mais de 70 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Dentre esses cursos diversos, nós temos cursos de capacitação para professores da EBD. Então você não pode ficar de fora do ebdemfoco.com. Você que é professor da escola bíblica, você que é obreiro, você que ministra na sua igreja, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869 e tenha todas as informações que você precisa para ser um professor de excelência. Vamos lá então para o nosso conteúdo, texto principal da lição. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses
3 e 16. Nós temos aqui uma descrição que o apóstolo Paulo faz do que deveria ser ou do que deve ser o culto. O culto deve ser um evento onde esteja presente a ministração da palavra de Deus, né? A ministração da palavra de Deus como doutrina, né? A exposição das doutrinas para que haja sabedoria, para que haja correção, né? O culto também deve ter hinos, salmos, cânticos espirituais e que faça isso de todo o coração, com graça ao Senhor. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que a palavra de Deus deve ter primazia em nosso culto. O ensino das doutrinas bíblicas devem ser fundamentais, devem ser objetivo, devem ser prioridade nas nossas celebrações, nos nossos cultos. Resumo da lição: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as escrituras sagradas, né? O resumo da lição nos alerta para o seguinte: o culto não deve apenas conter doutrina, cânticos espirituais, louvores, mas o culto deve ser direcionado pela Bíblia, deve ser regulado pela Bíblia. Ou seja, o culto não deve ser aquilo que eu acho da hora, aquilo que eu acho legal, mas aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Vamos só voltar um pouquinho aqui no nosso texto principal para nós vermos características do culto. Palavra, a ministração da palavra, o ensino da palavra, o ensino que traz sabedoria e que traz correção, ou seja, as doutrinas, né, que dá direcionamento, salmos, hinos e cânticos espirituais que sejam cantados com gratidão, de todo o coração e com alegria. Então, nós temos um roteiro bíblico de como deve ser a celebração e ela não deve ser uma invenção da nossa cabeça. O texto bíblico da lição se encontra em 1 Coríntios 14, verso 26 a 33. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça aí uma leitura e um estudo sobre o texto. Procure alguns comentários bíblicos para você entender bem a ideia do texto. Nossa introdução. O culto é essencial na vida de um cristão e é nele que a comunhão é fortalecida e a edificação é possível. As responsabilidades cristãs são cumpridas em parte, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois pela sua palavra Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus, né? Eu falei agora há pouco que o culto, ele não só deve ter uma característica cristã, ele não só deve ter em seu conteúdo a doutrina, o louvor, né, a oração. Ele deve ser direcionado pela palavra de Deus, ele deve ser regido pela palavra de Deus, ele deve ser inteiramente bíblico. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu já disse e o que o comentarista está dizendo aqui. Não é uma invenção da nossa cabeça, é aquilo que Deus determinou que seja. Deus determinou que o culto fosse em louvor a Ele e para o ensino e edificação da sua igreja, e não um espetáculo como muitos têm feito. Então, nós precisamos olhar para os nossos cultos, as nossas celebrações, e então analisar se estão sendo de acordo com a Bíblia ou de acordo
com as nossas próprias vontades e ideias. A ordem do culto. Liturgia cristã. Lembrando, irmãos, que como nós não estamos produzindo mais o conteúdo, o subsídio em PDF das lições de jovens, lembrando que você, né, nós já falamos isso na aula passada, você pode ir lá na página inicial do ebenfoco.com, né, você vai lá e digita lá no campo pesquisa a palavra que você quiser, né, referente à lição que você está estudando, e você vai encontrar uma série de conteúdos que serão os subsídios que você precisa para estudar e para ministrar uma aula com excelência. Nesse conteúdo que nós estamos estudando hoje, que fala sobre culto, sobre a doutrina, há uma série de conteúdos lá. É só você digitar lá doutrina ou culto que você vai encontrar uma série de conteúdos para você estudar. O vocábulo liturgia advém dos termos gregos leit, laos, povo, e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significa serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. Foi usado originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém e só mais tarde foi aplicado ao contexto do culto cristão. A liturgia cristã deve estar pautada nas escrituras sagradas, conduzindo os crentes à adoração, né? Isso aqui nós já temos falado sobre isso. Nós vemos aqui a ideia, né, do original, a etimologia dos termos, né? Serviço, nós estamos ali para servir, não é um serviço qualquer, é um serviço a Deus, é um culto a Deus. E nós estamos vendo aqui o que já temos falado desde lá do texto principal da lição, que a liturgia cristã deve estar pautada nas sagradas escrituras e que deve conduzir os crentes à adoração. Isso é um problema, gente. O professor deve explorar isso com seus alunos. Isso é um problema, porque, por exemplo, nós temos muitas comunidades hoje, muitas igrejas locais hoje, que não tem praticamente pregação da palavra, não tem praticamente ensino da palavra. Eu conheço congregações aqui que o culto praticamente todo é de louvor, ou melhor, é de distribuição de oportunidade para pessoas cantarem. Algumas cantam, outras louvam, outras não sei nem o que eles fazem, mas no fundo, no término do trabalho, no término ali do culto, não houve ministração da palavra. Isso é um problema grave. Essa congregação certamente será uma congregação pobre. Se ela ainda não está pobre, ela certamente estará empobrecida nos próximos anos, porque nenhuma comunidade irá prevalecer nessa época ou em época nenhuma sem a ministração da palavra, sem o ensino da palavra, tá? Então é importante que todos nós, líderes, tenhamos esta consciência que o culto ele deve ser pautado unicamente na palavra de Deus, de forma que as pessoas sejam conduzidas a prestar uma adoração verdadeira a Deus. O dicionário teológico da CPAD afirma que a liturgia em si não se constitui um culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia são só os ritos, né? Mas podemos perfeitamente praticar um rito vazio que não tenha adoração nele, né? Existe uma série de ritos que não é adoração. Por exemplo, aqueles louvores antropocêntricos, né? Pode até ser adoração, mas não a Deus, né? Pode até ser adoração ao eu, ao ego, a qualquer outra coisa, mas não a Deus. Então é realmente interessante nós observarmos aqui o que o comentarista está citando do dicionário teológico da CPAD, que liturgia não é necessariamente culto. Culto é quando você oferece a Deus, é quando você adora a Deus, quando você reverencia a Deus. Mas existem muitas celebrações, existem muitas reuniões
que tem muitos cânticos, tem muitas oportunidades, mas não tem adoração. Isso é fato. Então o culto não é só liturgia. O culto precisa ter adoração. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto, né? A adoração, a verdadeira adoração. Rito e culto também são termos correlatos, contribuindo para que o culto tenha o padrão bíblico, né? Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto verdadeiro. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O centro, né, ou o cume, né, o ápice do argumento de Paulo aqui é para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós iremos saber disso, iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo, quando nós entregarmos a nós mesmos, quando nós mesmos formos a oferta, quando nós mesmos oferecermos um culto verdadeiro a Deus, e quando nós oferecermos nós mesmos como culto, e quando esse culto for verdadeiro, quando esse culto for verdadeiro, e quando é que esse culto será verdadeiro? Quando esse culto é oferecido a Deus. E quando que esse culto é oferecido a Deus? Quando nós oferecemos uma adoração a Deus que não esteja contaminada com as coisas do mundo. Por isso que Paulo diz: não vos conformes com esse mundo, transformem-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando vocês entregarem um verdadeiro sacrifício, quando vocês transformarem o vosso entendimento, quando vocês abandonarem o mundo, abandonarem a forma de pensar do mundo e prestarem um culto verdadeiro a Deus, então vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que tudo está centrado em Deus. Perceba que a ideia de Paulo é nos mostrar que tudo está em Deus e é para Deus. Esses cultos antropocêntricos, né, existem pelo Brasil afora. O culto ao pastor, o culto ao líder, né? Quantas igrejas, né? Aqui na minha cidade tem muitas igrejas que fazem isso. Aniversário do pastor é um culto ao pastor. Um culto ao pastor, o louvor é para o pastor, a pregação é para o pastor. É uma coisa abjeta, é uma idolatria colossal, violenta, que contamina o coração de muita gente. E isso não é bíblico, isso é idolatria. O culto deve ser o sacrifício vivo. Esse é o culto verdadeiro. Deve ter transformação, deve ter arrependimento, deve ter entendimento do que está sendo feito. Esse é o verdadeiro culto. Ordem no culto. O culto precisa ter ordem, né? A respeito do culto, a declaração de fé da Assembleia de Deus diz o seguinte: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida com vistas à decência e ordem. 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso é muito importante. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela é muito boa nesse sentido, porque de fato é preciso ter uma ordem, né? E quando a declaração de fé diz: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo, nós conversamos com Ele por meio das nossas orações e cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio de sua palavra, da pregação, do ensino e das manifestações dos dons espirituais. Percebe que tudo vem de Deus. Nós oramos a Deus, nós cantamos a Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos instruídos, nós somos corrigidos, edificados pelos dons espirituais de Deus.
Não é nada de nós. Por que tantos cultos são tão antropocêntricos? Nós precisamos corrigir isso em nossas igrejas. O culto deve ser sempre e unicamente a Deus. Isso não é negligenciar e nem desprezar a espiritualidade do culto, pois, como afirma o comentário bíblico Beacon, onde a decência e a ordem não são observadas, em cada parte da adoração a Deus não se pode adorar de uma forma espiritual. Onde a decência e a ordem não são observadas em cada parte da adoração a Deus, não se pode adorar de forma espiritual. Se você pegar a adoração no tabernáculo, no templo, ela era absolutamente rigorosa. Quando nós vemos o livro de Levítico, por exemplo, vocês estudaram o livro de Levítico, vocês vão ver as exigências de Deus. Sei lá, você vai perguntar, por que tanta exigência? Por que as coisas precisavam ser tão meticulosas? Horário, tamanho das coisas, a forma, a parte do sacrifício, a forma, tudo tinha que ser meticulosamente observado. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Ao contrário dos deuses pagãos, que eram deuses do caos, Deus é um Deus de ordem. Às vezes as pessoas não entendem. Nós temos muitos movimentos neopentecostais pelo mundo afora, a galera lá do reteté, dessas unções malucas aí, que não tem ordem nenhuma no culto. É um blá 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 sem fim, não há edificação, há umas expressões que eles dizem de poder, mas que nem se sabe se às vezes, muitas vezes são apenas um êxtase humano mesmo, efusões de emoção, mas não tem espiritualidade. Enfim, é uma desordem total. E nós temos na Bíblia, de forma muito clara, que Deus não é esse Deus dessa confusão, dessa desordem. É um Deus de ordem. É um Deus que gosta das coisas bem organizadas. Um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do evangelho. Isso aqui é muito importante. O professor deve ensinar isso, o professor deve se atentar a isso. Você que é obreiro, que é pastor, que dirige, deve se atentar a isso. Um culto ordenado não é um culto engessado. Não é disso que estamos falando. Não é um culto que não se abre nenhuma possibilidade de um testemunho, de um louvor com choro ou coisa desse tipo. Não é isso. Proibir isso seria um culto engessado, engessar o culto. Um culto organizado não é a mesma coisa que um culto engessado. Um culto organizado, o culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus, é aquele que cumpre o propósito. Cumpre um propósito de adorar a Deus, somente a Deus, de edificar os irmãos, de promover comunhão entre os irmãos e com Deus, que haja exortação e a propagação, né, a pregação do evangelho, aquela pregação evangelística. Isso é um culto verdadeiro. Isso com ordem é o verdadeiro culto. A ordem no culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido, o que eu acabei de falar. Elementos do culto. Ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs do seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu novo sentido a algumas práticas culticas, como afirma o dicionário Wycliffe. Em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é uma similaridade de terminologia, onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado. Um culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. É importante, por exemplo, a gente citar que o cristianismo é um marco temporal na história da humanidade em relação à adoração a Deus, especialmente quando nós contrapomos as religiões pagãs, que eram absolutamente desordenadas. Eram desordenadas, continham violência, continham prostituição e uma série de outras questões
abjetas. Quando comparamos também com a religião judaica, que era extremamente engessada. O cristianismo é um marco temporal na história da adoração a Deus, onde traz uma adoração alegre, uma adoração de comunhão, uma adoração não engessada. O cristianismo, se nós observarmos atentamente, é um marco temporal no que é adoração. Porque historicamente os seres humanos sempre adoraram a Deus ou a seus deuses, as suas entidades. E nenhuma ideia religiosa, nenhum segmento religioso oferece uma adoração como o cristianismo propõe. Segundo tópico, a diversidade do culto. O culto. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia e leitorgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração, prática virtual no culto cristão. Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação, né? Segundo tópico, a diversidade do culto. O culto. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia e leitorgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração, prática vital no culto cristão. Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Aqui na nossa igreja nós temos um comportamento que eu acho muito interessante, né? Nós não chamamos o nosso encontro na igreja de culto, né? Nós não chamamos o nosso encontro no templo, né? O nosso encontro de louvor e adoração de culto. Nós chamamos de celebração, porque entendemos que culto é o que acontece no corpo. Por isso Paulo diz: ofereça o vosso corpo como sacrifício. Porque o culto é aquilo que acontece no corpo. Uma vez que nós entendemos isso, fica evidente que muitas vezes nós vivemos o nosso dia sem cultuar a Deus. Nós só cultuamos no dia que estamos no templo, as 2 horas que passamos no templo. E isso é um problema. Isso é um problema. As pessoas, elas criam essa dualidade perigosa, né? Eu acredito que é extremamente perigosa e até perniciosa, essa dualidade de que o momento espiritual da minha vida é quando eu estou no templo. O restante é momento secular. É aquela velha ideia de que a minha vida espiritual é a minha vida secular. O crente não tem 2 vidas, isso precisa ser deixado bem claro. O cristão não tem 2 vidas, o cristão só tem uma vida. E ela deve ser dedicada a Deus em sua integralidade. Por isso que nós entendemos que culto é o que nós fazemos no dia a dia. Levando em consideração o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então nós cultuamos todos os dias. Nós oferecemos culto a Deus em cada momento da nossa vida. Quando nós nos reunimos para celebrar o culto que já foi ofertado no corpo. Nós não podemos deixar para cultuar apenas quando estamos no templo. Isso é um problema. É por isso que muita gente não se preocupa, não tem a... É por isso que muitas pessoas não estão preocupadas em cometer determinados delitos no seu dia a dia, e assim chega no culto e faz uma adoração que a gente não sabe nem se Deus recebe, e ele pensa que está sendo um adorador, porque na concepção dele é de que
Aquele é um momento de culto, e o momento fora do templo não é momento de culto. Mas é um equívoco. A vida é o local do culto. O templo é o local da celebração. Cultuar tem relação com adorar a Deus. Essas duas ações correspondem ao serviço em favor do Senhor e de sua igreja. E isso independe do local onde eu esteja. Isso levou Paulo a convocar os irmãos de Roma a que entregasse o corpo em sacrifício e renovasse a mente, que equivale à totalidade do homem, como um culto racional a Deus, ou seja, um culto verdadeiro. Ou seja, o culto verdadeiro acontece no seu dia a dia, no seu corpo, onde seu corpo está. Na relação com seus filhos, na relação com sua esposa, com o seu patrão ou empregado, na escola, no trânsito, com seus vizinhos. Isso é culto. Se você faz isso para a glória de Deus, isso é culto. Quando você chega no templo, então você celebra o culto que você já ofertou a Deus no seu dia a dia. Culto é entrega. Culto é entrega. Essa frase para mim é muito forte. Culto é entrega. Você não pode se entregar a Deus apenas no momento do templo. Quando você está no templo, você entrega a sua vida a Deus integralmente em todo momento. É uma forma de consagrar a Deus, de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça. Culto é entrega e é uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça, incluindo sua alimentação, seu trabalho, sua relação com filhos, sua relação com esposo, esposa e assim por diante. O que acontece no templo não é culto. O culto não pode ser apenas aquilo que acontece no templo. Essa é a melhor explicação. O culto não pode ser apenas aquilo que acontece no templo, ainda que aquilo que acontece no templo também seja culto, mas o culto é tudo aquilo que acontece no corpo, em todo momento da vida. E o que acontece no templo é uma celebração ao culto que já aconteceu no corpo. Diversidade no culto. O culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. Mas como isso pode ser feito? Eclesiastes 9:10 está escrito: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, ou faz da melhor maneira. Eclesiastes está dizendo: tudo que te vier à mão para fazer, faz da melhor maneira. Faz o melhor, faz o que tu pode fazer de melhor. Aquele que deseja agradar Deus e servi-lo deve fazê-lo por meio do que tem de melhor. E é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer, né? É por isso que Paulo diz que é uma diversidade de dons, há uma diversidade de membros, mas o corpo é o mesmo, o espírito é o mesmo, né? Cada um cumpre a sua função. O pé cumpre a função de andar, a mão de pegar, de manusear, os olhos de enxergar, o coração de bombear sangue, o ouvido de ouvir. Assim é o corpo de Cristo. Assim é a igreja. Assim também se aplica no culto. Cada um tem um chamado. Tem gente que é porteiro, líder de jovem, professor de escola bíblica, ministro de louvor, pregador, presbítero, auxiliar, diácono, e assim cada um cumpre o seu papel, adorando a Deus e servindo a Deus na celebração. Isso agrada a Deus e isso cumpre o propósito de atender a todos dentro desse contexto da diversidade do culto. Paulo fala sobre a diversidade de dons, de ministérios, de operações, ao normatizar o uso dos dons espirituais, enfatizando que só há um Deus que opera soberanamente em favor do mesmo propósito. Em outra ocasião, ele ensina sobre diferentes ministérios dados pelo mesmo Senhor e com o mesmo objetivo de preparar os crentes para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos isso em Efésios 4, 11 e 12. Né? E o que eu acabei de falar, cumpre-se os propósitos, né? Os dons espirituais cumprem o propósito de edificação da igreja, né? E nós olhamos lá para Paulo escrevendo lá em Corinto, ele deixa bem claro
que não é todo mundo que tem todos os dons, não é todo mundo que tem dons, mas que muitas pessoas devem ter os dons dentro da igreja para a edificação da igreja, né? A diversidade é aceita nesse sentido, tanto que os dons são diversos. Portanto, a diversidade deve ser vista como um recurso precioso que deve ser bem administrado no culto, para que cada um, na sua individualidade, adore ao Senhor e sirva a igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Por isso que nas nossas celebrações nós temos louvores, nós temos testemunhos, nós temos palavra, pregação, oração, né? Para que dentro dessa diversidade, de alguma forma, as pessoas que estão ali sejam edificadas, sejam curadas, sejam transformadas. Unidade na diversidade. O texto de Apocalipse 7, de 9 a 11, é uma referência a um culto universal que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Deus constituiu a humanidade com características diversas e em uma análise mais restrita em certa medida, isso se reflete no culto, quer seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. É óbvio, né? Nós precisamos entender essa ideia da diversidade e a forma como cada um adora a Deus. Isso é aceitável até certo ponto, desde que não ultrapasse os limites bíblicos. Né? Desde que não ultrapasse os limites bíblicos, a adoração é livre, a diversidade deve ser estimulada, mas nada que ultrapasse os limites bíblicos. Por exemplo, vamos colocar aqui diversidade de dons. Há quem profetize, há quem pregue, há quem cante, mas nunca deve ser feito isso fora dos padrões bíblicos. Por exemplo, quem prega deve pregar o evangelho puro, por amor, com graça. Quem canta deve cantar o evangelho, deve cantar Cristo, deve cantar Deus, deve louvar Deus. Se é um de louvor, louve a Deus. Se é uma canção que é uma canção evangelística, que prega, que essa canção cante a Bíblia. E assim por diante. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e a desordem que pode comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo, né? Isso é perfeito. Perfeito isso aqui. A diversidade deve ser estimulada desde que ela esteja dentro dos padrões bíblicos. E um dos padrões bíblicos estabelecido é a decência e a ordem. Mas também é óbvio aquilo que é feito para a glória de Deus. A diversidade deve ser estimulada desde que ela, de alguma forma, glorifique a Deus, atenda a necessidade espiritual da igreja, atenda às necessidades também sociais da comunidade e assim por diante, mas nada que fuja dos propósitos divinos. Terceiro tópico, a exposição das escrituras no culto. Expondo as escrituras. A exposição fiel das escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do evangelho é o instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem, né? Nós vemos aqui Lucas 24:32 que diz: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras, né? Aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus pregava as escrituras para eles, as escrituras penetravam seus corações e vivificava eles, ardia o coração deles. 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar crentes pela loucura da pregação. Perceba como é fundamental, é indispensável a pregação do evangelho numa celebração. A pregação deve ter primazia, prioridade, deve ser
o evento principal de qualquer culto, de qualquer celebração. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Um culto que não tem como centralidade a pregação da palavra de Deus não é um culto genuinamente cristão. Na obra O Pastor Pentecostal da CPAD, o autor mostra que a igreja deve buscar se parecer com a igreja primitiva, principalmente na valorização da pregação da palavra de Deus. Como se lê, a igreja primitiva pregou a palavra e foi através desse ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. A pregação da palavra, a exposição fiel das escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. E eu repito, alguém pode até se ofender comigo, mas um culto, uma celebração que não tem como centralidade a pregação genuína do evangelho, não essas pregações motivacionais, pregações de adoração à personalidade, como eu falei agora há pouco, sobre culto a pastor, culto a líder. Eu conheço igrejas que fazem culto aqui de aniversário do pastor, do dia do pastor, que a pregação é para o pastor, o louvor é para o pastor, a presente para o pastor. É uma organização, gente, é uma organização sensacional que não, em uma celebração normal, uma celebração a Deus, um culto a Deus, não existe. Não existe. Então, a pregação do evangelho deve ser central, mas é a pregação do evangelho. O culto deve ser direcionado a Deus e a pregação do evangelho deve ser o tema central do culto cristão. Louvores que pregam as escrituras. Isso aqui é sensacional. Desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é o método mais comum e usado para a proclamação das escrituras. Entretanto, há outras formas pelas quais essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por elas a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração das pessoas. Isso aqui é sensacional. O poder da música é grandioso. Isso é científico, viu, gente? É científico o poder da música na mente das pessoas. E quando se canta na igreja alguma canção que ela é rica biblicamente, teologicamente, é uma bênção. É uma bênção, você pode ter certeza disso. Leva a gente ao aprendizado, leva a gente ao quebrantamento, leva a gente à adoração. Mas quando também o cântico, né, o que é cantado é antropocêntrico, é fora do contexto bíblico, também pode ser um prejuízo grande dentro da realidade da comunidade. Por isso que é importante. O comentarista traz essa argumentação sensacional aqui, né? Há formas pelas quais a verdade bíblica pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração das pessoas. É importante isso, mas é importante nós lembrarmos que da mesma forma que as doutrinas bíblicas podem ser bem fixadas na mente e no coração das pessoas pelas canções, outras coisas ruins também podem. Então é por isso que precisamos ter sim uma triagem em nossas comunidades sobre quais os louvores ou quais as canções que são cantadas no púlpito. Já dizia alguns pregadores que o culto deve ter uma proeminência, deve ser dado uma proeminência ao púlpito, né? Ou seja, o que vem do púlpito deve ser observado, mas o púlpito precisa ser bem organizado, ou seja, não é qualquer pessoa que deve subir no púlpito, não é qualquer conteúdo que deve ser transmitido no púlpito, mas sim aquilo que é estritamente bíblico. Reafirmamos a importância da harpa cristã, que conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o inário oficial da nossa igreja, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias, e os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que também enfocasse as verdades pentecostais. Sensacional. A harpa cristã é uma relíquia, é algo sensacional. Há outros hinos que também
cumprem este propósito, mas para nós a harpa cristã cumpre esse papel com segurança justamente porque nela constam as bases doutrinárias da nossa confissão. Infelizmente, na minha igreja, por exemplo, é um problema sério isso, tá? Nós padecemos desse mal, que as pessoas quase não cantam os hinos da harpa. Nós temos os louvores congregacional, mas geralmente o ministério de louvor, ou quem está cantando, canta sozinho. O povo não canta. É uma coisa estarrecedora e horrível de se ver, mas infelizmente é realidade. E eu sei que não é realidade só da minha igreja, é realidade de muitas outras igrejas também, que ainda tem os hinos da harpa como louvor congregacional, mas que só quem está conduzindo canta, as outras pessoas não cantam. Isso é um problema sério e infelizmente isso é prejudicial para a comunidade. Pregando as escrituras. Até aqui a ênfase tem sido sobre o dever de anunciar as escrituras. Contudo, é preciso destacar o conteúdo a ser anunciado no culto prestado a Deus. Não basta saber o que fazer, é preciso saber como fazer. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. Marcos 15:16, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Observe que o mestre não só ordenou que pregassem, mas também orientou qual a mensagem que deveria pregar, o evangelho. Isso realmente, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa grosseira que a gente vê nas igrejas hoje em dia. Abandonam-se o verdadeiro evangelho em troca de mensagens de autoestima, né, de motivacional, uma mensagem coach. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que a gente não possa um dia preparar uma mensagem que traga um despertamento emocional, porque as pessoas têm esses problemas, que motive as pessoas a procurar um trabalho, a melhorar na vida. Isso não é pecado, pelo amor de Deus, isso não é pecado. Mas desde que isso também seja centrado na Bíblia, tenha como base bíblica. Mas não é esse o tipo de mensagem também que deve ser o centro da pregação da igreja. O centro da pregação da igreja deve ser as doutrinas bíblicas, que levam as pessoas a uma vida de arrependimento, de santificação, de temor e adoração a Deus. Quando a igreja deixa de ser fiel na entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus, e isso é prejudicial à sua saúde espiritual. Portanto, a igreja de Cristo deve expor as escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada, tanto na eternidade como no dia a dia, porque terá uma congregação saudável, curada. Porque, gente, não se engane, nós somos maus. Nós somos maus. A maioria das pessoas vão nas igrejas buscando uma palavra de afirmação e não de arrependimento. Mas nós precisamos saber que nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos do verdadeiro evangelho que nos humilhe, que nos faça abandonar os nossos pecados, render a Cristo e servir a Cristo humildemente. Nossa conclusão. Esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando o seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso aprendemos a respeito da importância da ordem do culto, a diversidade e a exposição das escrituras. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo ebdenfoco.com, tire uma foto e mande para nós no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. O conteúdo da assinatura do EBD em Foco contém os slides de adulto e jovem, mais os bônus, slide de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Então é isso aí, acesse o site ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que o nosso WhatsApp antigo foi recuperado, né, que é esse aqui que está na tela, 94984092869, mas que nós também vamos continuar usando o outro, que é o 94991480220. Mas o canal oficial do EBD em Foco é este aqui, 94984092869.
Então é isso aí, na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo o que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou acesse ebdinfoco.com para mais informações. Ficamos por aqui, paz e bem a todos, até a próxima.